Pois bem, a gente vai entrar aqui agora, né, no estudo dos indutores, certo? Página 247, tá certo? Bom, eu não sei se felizmente ou infelizmente, pra gente estar estudando indutores, a gente vai ter que ter uma noção, assim, além do básico, né, de eletromagnetismo, tá certo? Porque não faz sentido nenhum você estudar indutância, indutores, sem que você conheça, né, pelo menos os princípios básicos do eletromagnetismo, certo? Então eu vou estar deixando esse link aqui para você, você pode clicar que você vai ser redirecionado, certo? Ou direcionado, né, para nossas aulas aqui sobre eletromagnetismo, tá certo? Fazendo a suposição de que você já tenha os conhecimentos básicos e necessários de eletromagnetismo, eu vos apresento o indutor. Basicamente, o indutor é uma bobina, certo? Imagine que eu tenho um fio aqui e agora que eu estou com um novo pipe, isso vai ser interessante, porque eu posso dar vários Ctrl+Z, tá? Então eu tenho um fio, o que é que eu vou fazer? Eu quero enrolar esse fio, certo? Então perceba que se eu enrolar esse fio aqui, de uma forma espiral, eu vou ter basicamente uma bobina. Então, o que é uma bobina? É um fio enrolado, tá certo? Depois a gente vai diferenciar a bobina chata de solenoide e tudo mais, mas a princípio vamos entender uma bobina assim, tá certo? Você pode estar observando esse desenho aqui, e aqui você pode estar vendo o desenho, né, de várias bobinas aqui, tá certo? É engraçado que eu acho assim que o indutor, ele na verdade eu diria assim, o oposto do capacitor em muitas coisas, e a gente vai ver o porquê disso nos próximos vídeos, tá certo? Então você veja aqui, né, nós temos uma bobina, depois eu vou estar falando de suas aplicações, né, sua aplicabilidade, tá certo? E eu vou estar fazendo aqui só uma brevíssima revisão na realidade de algumas coisas voltadas para o eletromagnetismo, tá certo? Então assim, a primeira coisa que a gente deve entender é que se eu tenho um elétron ou eu tenho um próton, certo? Então, se esse elétron ele está parado, não existe um campo magnético atuando, tá certo? Mas a partir do momento que o elétron ele entra em velocidade, certo? Então vai existir um campo, né? Um campo eletromagnético criado por esse elétron, certo? Então, no caso, se o elétron estiver movimentando nesse sentido aqui, nessa direção, esse campo eletromagnético, certo? Que eu vou colocar aqui de amarelo, ele vai ser um campo mais ou menos assim, tá certo? Então é indispensável que você tenha noções sobre eletromagnetismo, campo magnético, eletromagnético e tudo mais, para a gente poder dar prosseguimento, tá certo? Outro conhecimento na verdade indispensável é o conceito de fluxo, tá certo? Então também vou estar deixando o link para direcionar você para a gente entender essa questão de fluxo, certo? Mas dando uma breve resumida aí, eu tenho aqui vamos dizer que isso aqui é uma argola, né? Tá certo? E aí vamos supor que eu tenha as minhas linhas de campo aqui, tá certo? Então foi definido, certo, que o meu fluxo ele nada mais é de que o meu B, tá certo? No caso do campo magnético, né? Que é o meu vetor de indução magnética, vezes o meu A, vezes o meu cosseno do ângulo, certo? Onde esse ângulo é o ângulo formado entre a areazinha, tá certo? E o vetor normal área, né? Na realidade, e o meu vetor de indução, tá certo? Se você tá por fora disso, eu recomendo a você ver, né, a respeito de fluxo e Gauss, tá certo? Pois bem, isso aqui é só para relembrar, né, a respeito de campo eletromagnético e tudo mais. Só para finalizar, lembrando que um ímã aqui, tá certo? Eu tenho um ímã e na realidade esse ímã, onde eu tenho aqui um polo norte e um polo sul, ele vai ter linhas de campos, né?
que vai vir do norte e vir para o sul aqui, né? Lembrando que essas linhas de norte não param aqui no sul, elas são contínuas, né? Então, isso seria mais ou menos as linhas de um campo do ímã, tá certo? Então, veja bem, por que a gente precisa de eletromagnetismo para entender isso aqui, para entender os indutores? Porque os indutores basicamente é eletromagnetismo puro, né? Então, assim, eu vou considerar agora que você está sabendo, tá um gênio aí em eletromagnetismo, tudo mais, fluxo, né? E aí o que é que acontece? Através de experimentos, né, dos nossos físicos, engenheiros e tudo mais, eles descobriram uma constante que muito se assemelha à capacitância, né? E essa constante é a indutância, tá certo? O capacitor ele tem a capacitância, o indutor ele tem a indutância, e essa indutância eu vou chamar de L, certo? Só relembrando, a minha capacitância, certo? Nos vídeos anteriores a gente viu que ela foi definida com a carga dividido pela tensão, porque se eu divido a carga pela tensão, certo? Eu consigo estabelecer aí uma relação de linearidade sempre. No indutor isso é bastante semelhante, certo? Então a gente está sempre preocupado aí em estabelecer relações de linearidade, porque isso nos ajuda bastante, tá certo? Só que a indutância é uma relação de linearidade de quê? Né? É uma relação de linearidade entre o fluxo, tá certo? Dividido pela minha corrente no indutor, tá certo? Então sempre que eu tiver um fluxo e tiver uma corrente, então eu tenho uma minha indutância. E dependendo, né, de várias características, né, como espaçamento das bobinas, núcleo de ferro, o ferrite que eu colocar dentro da bobina, a gente vai ver isso tudo depois, tá certo? Mas a princípio vamos imaginar o seguinte, certo? Vamos imaginar aqui essa solenoide, e eu vou colocar um pedaço de um vídeo, e vou colocar ele na descrição para que você possa estar acompanhando também, né, toda a saga aí, né, desses 6 vídeos, se eu não me engano, certo? A saga do eletromagnetismo aí, tá certo? Mas eu tenho um vídeo interessante que eu gostaria de colocá-lo aqui, que é esse. Perceba que aqui você pode colocar conceitos em ciência, né? Eletromagnetismo, certo? Só que a gente vai pro vídeo 2, tá certo? Que é o vídeo que mais nos interessa aqui, tá certo? Conceitos em ciências. Então vamos ver. Eletromagnetismo. Magnetismo e movimento de elétrons. É muito gostoso pescar. Então vamos dar uma adiantada no vídeo aqui, né? E vamos pegar a parte mais interessante dele, que é essa. O que acontece com o formato geral do campo magnético se o condutor for encurvado, formando uma espira? Vamos novamente ligar a corrente e observar. Se aplicarmos a regra da mão esquerda em pontos diferentes ao longo do condutor, podemos mapear o campo magnético ao redor da espira. Notem que o formato do campo parece uma rosca. Mas se adicionarmos diversas espiras iguais, a figura resultante é denominada hélice ou bobina. Observando esta bobina em seção transversal, vamos representar os elétrons que se afastam de nós por x's. E aqui embaixo, os elétrons que se aproximam de nós por pontos. Aplicando a regra da mão esquerda para condutores a toda a espira da bobina, podemos começar a ter uma visão do campo magnético ao redor da bobina como um todo. Como a distância entre as espiras da bobina é muito pequena, poderíamos pensar que os campos iriam se sobrepor, assim. Mas não é o que acontece.
Os campos magnéticos não se superpõem. O que acontece é que o campo de uma interage com o campo da outra para produzir um campo combinado, como este. Se examinarmos a área entre duas das espiras, podemos ver que dois campos que interagem, na verdade, se cancelam. Essa interação de campos ocorre entre cada uma das espiras da bobina, resultando um campo geral que envolve as espiras e parece uma oval um pouco achatada. O mesmo padrão oval é produzido em todos os pontos ao redor da bobina. E é a combinação de todas essas ovais que forma o campo magnético de toda a bobina. Como o sentido de campo de toda a oval é o mesmo, o cancelamento não ocorre no centro da bobina. E essa parte do campo é muito forte. Também não ocorre cancelamento fora da bobina, mas como o campo é espalhado, ele é muito mais fraco nessa região. A relação entre o sentido do movimento de elétrons no condutor e o sentido do campo no centro da bobina é dada por outra regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda para bobinas. Nesse caso, os dedos encurvados indicam o sentido do movimento dos elétrons e o polegar aponta o sentido do campo no interior da bobina ou a extremidade da bobina, que age como polo norte. Os dedos encurvados mostram o sentido da corrente e o polegar aponta para o norte. Se compararmos o campo magnético da bobina com o campo de um ímã em forma de barra, podemos ver que os formatos são quase idênticos. Ambos têm um polo norte e um polo sul. Mas uma barra de ferro não tem polos magnéticos. O que acontece então se inserirmos essa barra em uma bobina por onde passa uma corrente? Bom, na verdade isso foi só uma pequena apresentação, do eletromagnetismo aí, porque como eu já havia dito, não adianta tentar entender bobina sem eletromagnetismo, é perda de tempo. Se você vê o eletromagnetismo, você sabe a diferença de espira para bobina. E eu vou colocar aqui, só um espira, tá certo? Quando eu falo do fluxo, eu tô falando do fluxo dessa espira aqui, ó, tá certo? Mas se eu for colocar uma bobina, certo? Eu vou falar do fluxo da bobina, tá certo? Esse vai ser o meu fluxo. Então perceba bem, perceba que se eu colocar uma corrente, tá certo? Se eu colocar uma corrente aqui, ó, nesse indutor, o que é que vai acontecer? Vai haver uma corrente, evidentemente, e também vai haver um fluxo, tá certo? E se eu pegar o fluxo e dividir pela corrente, eu vou achar uma constante, e essa constante é a minha indutância, tá certo? Logo, a gente pode chegar na nossa primeira fórmula, e eu vou passar esse I para o lado de cá, certo? Eu vou ter que o meu fluxo é igual a L vezes I. A gente sabe que eu posso derivar que é o meu fluxo no tempo, mas eu nem coloco a minha corrente no tempo também. Eu vou simplesmente derivar os dois lados da equação, tá certo? Isso me dá que o meu d fluxo dt vai ser igual a L vezes di dt. Mas a gente sabe pela lei de Faraday que d fluxo dt é igual a quem? É igual a minha tensão. Logo, a minha tensão, certo? No indutor vai ser igual a minha indutância vezes o meu di dt. Ou seja, perceba que só existe tensão em um indutor quando há variação da corrente, certo? Então aqui nós temos a nossa primeira formulazinha, tá certo? Agora eu quero que você perceba uma coisa.
A nossa segunda fórmula derivada dessa, né, é a mesma fórmula só que modificada. Ela na verdade nos diz que o meu DI, certo? Ele vai ser igual, eu vou passar o DT para lá, vai ficar V vezes DT, certo? V vezes DT dividido por L, né? Então na realidade vai ficar 1 sobre L, certo? 1 sobre L V dt. Só que eu quero agora integrar os dois lados da minha equação. Vou deixar essa equação aqui e eu vou integrar os dois lados da minha equação. Integral de DI, certo? Integral de DI e integral aqui de V dt, que o L é uma constante, 1 sobre L é uma constante, eu boto para fora. Bom, se eu for integrar DI, eu tenho I, né? Isso vai ser igual a 1 sobre L vezes integral de V vezes dt. Quem é V? V é o meu defluxo dt vezes dt. Corto dt com dt, então eu vou integrar o meu defluxo. Tá certo? Isso aqui mais um IO inicial, caso eu tenha alguma corrente inicial no indutor. Certo? Então, perceba que se eu somar, né, vou integrar todos os meus defluxos, porque o fluxo dividido pela indutância vai ser igual a corrente, né? Então, se eu integrar todo o meu defluxo aqui, certo? Integral de defluxo vai ser igual a quem? Vai ser igual ao fluxo, né? E o fluxo dividido pelo meu L vai ser igual a minha corrente, certo? Mais uma corrente inicial, né? Que possa ser que exista aí. Mas eu quero fazer diferente. Eu quero fazer o seguinte. Vamos botar 1 sobre L integral, né, de V de T dt, certo? E eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que existe uma tensão, tá certo? Uma tensão no meu indutor, tá certo? E essa tensão, ela vai ser V de T igual a V ao quadrado, tá certo? V de T vai ser igual a V ao quadrado. Então o que é que acontece? Eu vou desenhar essa função aqui, tá certo? E eu sei que o meu V ao quadrado é mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Então eu já vou logo dividindo aqui pra gente ver aquele esquema da integral. Vou ver se eu consigo fazer melhorzinho isso aqui. E vai ficar assim. Eu vou chamar isso aqui de dt, tá certo? Chamar isso aqui de dt, isso aqui de dt, isso aqui de dt. Eu vou dizer que cada dt aqui ele vai ser igual a 1 segundo, certo? Então perceba que a integral da minha tensão no tempo vai ser igual ao meu fluxo, certo? Então digamos que aqui eu tenha 1, certo? Aqui eu tenha o que? 4, né? Aqui eu tenho 9. Aqui eu tenho a mesma coisa, né? Aqui eu tenho, deixa eu ver se tá certo. Aqui eu tenho 1. Ficou bastante ruim esse gráfico. Bastante ruim. Eu acho que eu vou fazer um gráfico melhor aqui. Pera aí. Vamos só fazer um gráfico aqui mais interessante, né? Pra não... Então vamos fazer aqui agora uma equação do segundo grau, né? Que eu tenho o meu V de T, tá certo? Eu quero que seja o meu V de T, eu quero que seja T ao quadrado, certo? Então, quando é 1, ele é 1. Quando é 2, ele é 4. E quando é 3, ele é 9. Então vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Tá certo? Então vou colocar aqui. Quando é 1, ele é 1. Quando é 2, ele é 4. E aí vai. Aqui agora ficou melhor. E quando é 3, ele é quanto? Ele é 9, né? Então eu vou só pintar isso aqui assim, certo? Uma altura dessa do campeonato, eu espero que vocês estejam entendendo, tá certo? Então, eu já falei, né, que o meu DS, o meu DT, ele vai ser igual a 1. Então, essa areazinha aqui, ó, essa areazinha aqui,
certo? Ela vai ser igual a 1. Essa áreazinha aqui, ela vai ser igual a 4, porque, né? 1 vezes 4, 4. E essa outra área, ela vai ser igual a 9. E assim vai. E assim vai. Então, esse aqui, ó, é o meu defluxo 1. Esse aqui, ó, é o meu defluxo 2. Tá certo? Então, preste bem atenção nisso aqui, ó. Vamos supor que eu tenha uma... Poderia ser uma solenoide ou inspira. Eu vou colocar aqui só um inspira. Certo? No meu tempo 1 aqui, né, até o meu tempo 2 aqui, digamos assim, né? Que é claro que esse tempo aqui, ele iria de 1, depois seria 0,00001, depois... Mas eu tô pegando aqui de 1, 2, 3 e tudo mais. E tô explicando rápido assim, porque espero que você, né, já tenha... na altura do campeonato já sabe tudo isso. Então, vamos dizer aqui que esse fluxo aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, ele vai ser um fluxo, vou chamar de defluxo, né, que ele vai ser 1, tá certo? No meu tempo 2, ele vai ser... Então no meu tempo 1 eu já tenho uma corrente, só eu pegar esse fluxozinho e dividir pelo L, eu já tenho uma corrente. No meu tempo 2 o fluxo vai ser bem maior, ó. O fluxo vai ser bem maior. E aí agora, no meu tempo 2, eu já vou ter o fluxo do meu 1 até o 2, somado com o meu 1 até o 3, certo? E aí eu já vou ter outra corrente. Perceba que a minha corrente, ela vai variar no tempo, tá certo? Ela vai variar no tempo. No meu fluxo 3, aí sim, ou no meu tempo do 3 até o 4, aí sim, que eu vou ter um fluxo bem maior, bem maior. Então assim, perceba que a minha corrente... ela vai variar, certo? A minha tensão, ela vai variar se houver uma variação no fluxo ou na corrente. Porque se há uma variação no fluxo ou na corrente, a minha tensão muda, certo? Então é isso que essa fórmula quer dizer. E aí o que é que acontece? Eu tenho que a minha tensão, certo? Ela vai ser 1 sobre L vezes integral de V ao quadrado, né? É V a terceira dividido por 3, tá certo? Mais um I inicial, mais um V inicial agora, né? Então aqui eu vou ter o gráfico da minha corrente, né? Esse V de 3 dividido por 3 nada mais é do que a área desse gráfico aqui, tá certo? Que vai ser uma outra função, que é a função V de 3 dividido por 3. Pois bem, no entanto, você achar uma indutância é algo muito mais difícil do que você achar uma capacitância, certo? E a gente vai ver isso por quê? Por exemplo, na página 247, certo? Tem dizendo assim: bobinas de uma única camada em forma de L são chamadas de solenoides, certo? A figura 7.52, que é essa aqui, certo? Mostra um exemplo. Se o comprimento da bobina é maior que a metade do diâmetro e o núcleo é feito de material não ferromagnético, a indutância da solenoide é dada por essa fórmula aqui. Perceba que a indutância ela é dada em Henry, né? Aqui N é o número de espiras, A é a área da secção reta em metros quadrados, L é o comprimento em metros, né? D o diâmetro em metros também. Esse μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. É uma constante conhecida como permeabilidade do vácuo, certo? É importante dizer que os núcleos de ferro possuem uma permeabilidade magnética maior do que a do ar, que é praticamente igual à do vácuo, certo? E concentra o fluxo magnético, aumentando a indutância da bobina. Então perceba que a indutância da bobina depende muito, certo? Do material que é colocado aqui no seu interior, tá certo? Mas depois a gente vai estar deduzindo essa fórmula aqui
e também explicando mais a respeito disso, tá certo? Agora o que é importante dizer é que a corrente em um indutor ela não pode variar instantaneamente, em hipótese alguma, tá certo? E você lembra, né, que o capacitor ele não pode variar a corrente, a tensão, perdão, instantaneamente. A bobina é o contrário, né? Ela não pode variar a corrente instantaneamente, tá certo?